Oi, gente. Beleza. Vamos lá. Então, a gente começa falando de sistema imune e resposta imune. Estão ouvindo? Tá pegando agora? Sim, tô ouvindo. Perfeito. Então, o que vai ser, né? Vai ser a resposta imune, ela vai ser aquilo que o sistema imune faz para dar imunidade ao organismo, né? Então, o sistema imune vai ser composto por células, órgãos e moléculas que trabalham juntos, né, de forma coletiva e coordenada para manter a homeostase imunológica. Aí eu pergunto para vocês, o que é essa homeostase imunológica, gente? Alguém responde aí para mim. É uma conversa, gente. Vamos lá. Seria O que é homeostase imunológica? seria a situação onde o corpo, na verdade, o sistema, né, ele não está respondendo a nada, né, naquele momento. Ele está em alerta, é claro, para qualquer situação em que um patógeno apareça, mas ele não está, naquele momento, combatendo algo. Certo? Então eu estou mantendo o equilíbrio, né, nessa imunidade. Quem foi que falou? Louise. Luiz, a Luíse falou de patógenos, né? Então, patógenos, combater esses patógenos vai ser a principal forma de manter a homeostase imunológica. Só que eu pergunto para vocês, esse é o único problema que a imunidade tem que resolver? Não, né? Tem outros fatores importantes, né, que ela participa. Então, a resposta imune, ela não participa somente da resposta imunológica contra patógenos. A gente pode ter, por exemplo, substâncias estranhas que não são patógenos que podem nos causar problemas. Vocês conseguem me dizer um exemplo de substância estranha, que não é infecciosa, que não é um patógeno, que pode causar problema para a gente? Em que situação a gente tem esse quadro? Alergia. Alergia, muito bem. Outro exemplo. A gente pode ter, por exemplo, nosso sistema imune respondendo aos nossos próprios os autoantígenos, né? Então a gente pode ter, por exemplo, nas doenças autoimunes, uma resposta imunológica. Então isso também faz parte de não responder aos autoantígenos, né? Ao nosso próprio organismo, é uma forma de manter a homeostase imunológica. Então essa resposta ela vai ser importante, por exemplo, nesse caso, lá na questão dos transplantes. A gente tem também a resposta imunológica atuando ali, criando uma resposta imunológica em resposta à imunização, à vacinação. Tudo bem? Então, lá no livro, no ABAS, ele vai focar principalmente ali, né, o primeiro conceito que ele dá, contra patógenos, é o primeiro. Mas a resposta imune, a homeostase imunológica, ela abrange outros fatores que não só responder a patógenos, né? A antígenos estranhos infecciosos. Beleza? Perfeito. Então a gente tem esse conceito. Pode cair na prova? Pode cair. Vamos seguir. Aí, gente, esse sistema imune, ele tem várias características que vão ser cobradas na prova. E aí, esse ponto aqui, ó, essas características que vocês viram lá no fichamento, elas são pontos garantidos para vocês se vocês, né, entenderem o que eles são, tá? Então, olha esse primeiro conceito aqui, ó. Respostas imunes são específicas para antígenos distintos. Então, o sistema imune ele é capaz de responder de forma específica para antígenos diferentes. Então, contra uma bactéria, eu respondo de uma forma, contra o vírus, eu respondo de outra forma, né? Só que essa resposta ela é específica para cada tipo de antígeno. Certo? Que conceito é esse? Já até disse, né? Respostas imunes são específicas para antígenos distintos. Que característica é essa do sistema imune? Que vocês já viram? Especificidade. Especificidade, muito bem. Então, a especificidade,
eu consigo criar respostas específicas para aquele dano, né? E aí, com isso, eu delimito a resposta àquele fator, né? E não causando dano, por exemplo, ao próprio organismo, tá? Então, o sistema imune ele tem uma capacidade de criar respostas específicas. Muito bem. Esse outro conceito, a resposta imune, ela é capaz de responder de várias formas a um complexo proteico, né, a proteínas, a polissacarídeos ou a uma outra macromolécula, né? Eu posso responder a um DNA, eu posso responder a um RNA, certo? A um açúcar, a um carboidrato. Então, ele tem essa capacidade de responder de várias formas a macromoléculas diferentes, né? Essas macromoléculas podem estar ali presentes, por exemplo, na superfície dos micro-organismos. Esse conceito está falando de qual conceito? Esse conceito é qual característica do sistema imune? Redundância. Não. Diversidade. Diversidade, muito bem. Então eu consigo responder de várias formas. De várias formas, é o conceito-chave. Então eu tenho diversas ferramentas, tenho várias ferramentas diferentes para combater, né? Então eu tenho várias ferramentas para combater para responder a diversos tipos de macromoléculas, tá? Então esse conceito aqui é diversidade. Então a gente vê especificidade, que é uma resposta específica, e as várias respostas possíveis que ele consegue para antígenos distintos, né? Isso é diversidade. Agora, a gente tem células específicas do sistema imune, células específicas para o antígeno proliferam para gerar milhares de descendentes com a mesma especificidade. Então, olha só, o sistema imune ele consegue gerar várias células para um determinado antígeno, né? Então, por exemplo, eu tenho um antígeno que invadiu o meu micro-organismo e eu vou responder a ele. Então, eu tenho uma resposta específica a ele, especificidade, certo? Aquele antígeno, ele tem na sua membrana plasmática, ele tem proteínas, ele tem carboidratos, ele tem material genético lá, né, dentro do seu interior, e para cada uma dessas moléculas eu consigo responder. Então eu tenho uma diversidade de respostas. Só que quando esse micro-organismo entra, né, o sistema imune ele precisa, a partir dessa resposta específica e diversificada, criar novas células que tenham o mesmo padrão de resposta. Eu vou gerar novas células, eu vou gerar clones. Olha essa palavra, criar clones. Específicos. Ele tem essa capacidade. Que característica é essa? Expansão clonal. Expansão clonal. Eu vou perguntar para vocês agora, qual a principal célula que sofre expansão clonal dentro do sistema imune? Linfócito B de memória? Os linfócitos B, né? Os linfócitos B, eles têm essa capacidade. Perfeito, gente. Mais um conceito. A exposição do sistema imune a um antígeno estranho aumenta a sua capacidade de responder novamente àquele antígeno. Que conceito é esse? Que característica é essa? Memória imunológica. Memória imunológica. Então, quando o organismo ele responde a primeira vez, o sistema imune responde, tem uma resposta imune ao antígeno, ele consegue, através da diferenciação dos linfócitos B em células B de memória, eles conseguem ter registrado, né, nessas células específicas a resposta caso ele seja infectado novamente. E, inclusive, essa memória, ela proporciona uma resposta mais rápida em uma segunda infecção, por exemplo. Beleza?
Então, memória é mais um conceito. Repetição por mecanismos distintos, várias maneiras de alcançar o mesmo objetivo. Então, o sistema imune, ele consegue, então, o objetivo é destruir uma bactéria. E aí o sistema imune, ele pode induzir a morte dessa bactéria, né? Por exemplo, células podem dar o beijo da morte em células, essas células. Ela pode ser fagocitada e destruída dentro de macrófagos. Ela pode ser neutralizada através de neutrófilos, né? Então, tem vários mecanismos para eliminar um invasor. Que conceito é esse, gente? Redundância. Perfeito, gente, perfeito. Show. Agora, eu tenho a ação combinada entre dois ou mais fatores que contribuem para o resultado final de um processo ou atuação. Ou seja, eu vou potencializar a ação da resposta imune. Exemplo: uma bactéria invadiu novamente o organismo e a minha imunidade inata, através dos neutrófilos e macrófagos, vão lá combater, né, na linha de frente, vão combater esse patógeno. Não sendo o suficiente, eu, através ali, por exemplo, de uma célula dendrítica, que é a célula fofoqueira, que a gente vai ver, ela avisa lá para o linfócito T que tem um invasor. E o linfócito T vai lá, ativa um linfócito B, que vai produzir anticorpos. Ou seja, eu tenho um combate a nível celular e um combate a nível de anticorpos, né? A nível humoral. Ou seja, eu estou combinando duas formas para poder destruir, para potencializar aquela resposta imune. Eu estou falando de qual conceito, de qual característica? Sinergismo. Sinergismo, perfeito. Beleza, gente? Então, esses conceitos, gente, é o que vocês precisam entender, né? Para que vocês possam tirar uma nota bacana na prova. Não é tão difícil, eu acho que a parte mais fácil é essa aí. Tranquilo? Acho que o mais confunde é redundância e sinergismo, né? Não? Alguma pergunta, gente? Pode seguir? Pode sim. Perfeito. Então vamos lá. A imunidade, a gente viu a característica do sistema imune. E a imunidade, né, dentro desse sistema, ela é dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa, né? A imunidade inata, o significado de inato, né, é aquilo que está desde o começo, né? Olha aí, ó. Antes de tudo, antes tudo isso aqui era mato. Sempre chegou antes. Que célula é essa aí, representada na imagem? Olha o núcleo dela. Neutrófilo. Não. Eu acho que é uma. Macrófago, monócito barra macrófago, né? É o formato de rim, né? Aqui, ó, formato de rim. Ele chegou antes, cara. Ele tá lá desde o começo. Então, as células que têm uma resposta antes de ter contato com patógenos, ela tá lá desde o nascimento. São células que têm uma resposta desde o começo. Então, ela não precisa se adaptar. Diferente aqui, ó, do linfócito, que está dizendo um bom trabalho requer tempo. Então, o que eu quero dizer com essas imagens? Que a imunidade inata, ela já nasce conosco. Eu já possuo essa imunidade, certo? E ela chega sempre antes. Então, quando eu tenho uma infecção, ela é a primeira a atuar.
E o linfócito aqui, que está representando a imunidade adaptativa, ela precisa de um tempo para fazer essa adaptação, para ter uma resposta mais adequada, mais potente, mais eficaz. Ok? Então, quem que compõe a imunidade inata e a imunidade adaptativa? Então, na imunidade inata, eu tenho as barreiras epiteliais, e nessas barreiras epiteliais, eu posso ter mecanismos, né, que combatem os micro-organismos que tentam invadir. Além das barreiras epiteliais, eu tenho fagócitos, né? Eu tenho aqui representado um leucócito polimorfonuclear, ou neutrófilo, certo? Eu tenho aqui um macrófago representado, que eles realizam a fagocitose desses micro-organismos. Além disso, eu tenho as células dendríticas, que também fazem fagocitose, mas elas têm um papel muito importante. Inclusive, aqui nesse esquema, tá aqui, ó, botar uma setinha, ela tem esse papel aqui, ó, célula dendrítica, ela é a principal célula apresentadora de antígeno, AP6, né? Ela é a chamada fofoqueira do sistema imune. Por quê? Enquanto está acontecendo aquela guerra lá na primeira infecção, nas primeiras horas, aqui, de 0 a 12 horas, ela pega ela engloba esse patógeno e apresenta fragmentos dele aqui para o linfócito T, que faz parte da resposta imune adaptativa. Então, olha só, a célula dendrítica ela é importante porque ela integra esses dois tipos de imunidade, tá bom? E ela faz parte do sistema imune inato. Temos os mastócitos, que são importantes ali na condução ali da resposta alérgica. Temos as células NK, né, células que têm o beijo da morte, que induz outras células a entrar em apoptose. A gente tem proteínas do sistema complemento, que também fazem parte de respostas de fase aguda, né? Então, por exemplo, a proteína C reativa, que quem já tem contato com exames laboratoriais, né, vê que ela é um marcador de inflamação aguda, aí ela faz parte, né, essa proteína faz parte ali do sistema complemento, é importante para o marcador de inflamação, faz parte da imunidade inata. A gente tem aqui as células linfóides inatas, que são células que são parecidas com os linfócitos, mas elas têm aqui um papel da imunidade inata, elas não fazem parte do sistema adaptativo. Já na imunidade adaptativa, a gente tem duas células principais, os linfócitos B, que produzem as imunoglobulinas ou anticorpos, certo? E a gente tem os linfócitos T. Esses linfócitos T, a gente tem vários tipos que a gente vai ver daqui a pouco, né? O que eles fazem e quem são eles, tá? Então, nesse slide aqui, vocês precisam saber quem faz parte da resposta imune adaptativa e quem faz parte da resposta imune inata, ok? Lembrando, células NK, elas têm uma linhagem aqui compartilhada com os linfócitos T, mas elas não fazem parte da imunidade adaptativa, tá? Fazem parte do sistema imune inato. Tranquilo? Então vamos lá. Imunidade inata, principal característica, ela faz a defesa inicial do organismo, ou seja, em uma infecção, ela é a primeira a atuar. Ela vai ter baixa especificidade, ou seja, o que ela reconhece? Ela reconhece as proteínas que são comuns aos patógenos, né? A todos os patógenos. Então, ela vai reconhecer fragmentos que é comum aos micro-organismos, né? Os epítopos. Então, os epítopos são os fragmentos que podem desencadear uma resposta imunológica,
Então, ela só conhece aqueles que são comuns. Então, por exemplo, a bactéria tem uma proteína de membrana. Então, ela reconhece aquela... desculpa, a proteína não, um carboidrato na superfície de membrana. Então, ela reconhece e ela sabe que aquilo é estranho. Só que ela não sabe distinguir se é uma bactéria X ou uma bactéria Y. Ela não consegue dar uma resposta melhor. Ela só combate porque ela sabe que é estranha. Tá? Então, ela tem uma baixa especificidade. Então, por exemplo, para moléculas compartilhadas por grupos de micro-organismos, ela consegue responder. Ela não consegue distinguir, por exemplo, que tipo de bactéria é, o quão perigosa o quão, como é o nome que dá? O quão virulenta ela pode ser, né? A imunidade inata também, ela vai ter uma diversidade limitada, ou seja, ela só vai responder com as ferramentas que ela tem desde o início lá do nascimento, certo? Então, tudo aquilo que as suas células de defesa da imunidade inata tem no DNA, que é onde ela vai tirar as informações para ter essa resposta, ela não consegue codificar novas formas, ela não consegue fazer uma resposta específica. Então, ela tem uma diversidade limitada, certo? Então, ela só consegue reconhecer moléculas codificadas por genes que ela herdou. Ela não gera memória imunológica. Ela tem mecanismos redundantes para combater e tem mecanismos sinérgicos. Ok? E as suas células, elas não têm expansão clonal. Perfeito? E aí, essas são as principais características da imunidade inata, baseado nos conceitos que a gente viu. Baixa especificidade, diversidade limitada, não gera memória imunológica, possui processos redundantes, possui processos sinérgicos e não sofre, né, suas células não sofrem expansão clonal. Aí eu pergunto para vocês, por meio de quais reações a imunidade inata combate os micro-organismos? Que reação que acontece quando um patógeno invade? O que ela faz? A inflamação, não é? Inflamação. Perfeito. Então, quando eu tenho um patógeno aqui, eu faço um processo de inflamação. Mas o que é inflamação? O que eu vou ter na inflamação? Seriam várias células da própria corrente sanguínea, tanto seriam como os leucócitos, macrófagos, indo lá para a região que foi lesada. Não seria isso? Certo. Então, e isso mesmo, eu vou criar um ambiente inflamatório. Então, eu vou liberar citocinas, e essas citocinas, muitas delas atuam como recrutando os leucócitos para aquela região, e mais leucócitos secretam mais citocinas, que aí eu crio um ambiente inflamatório, e naquele ambiente inflamatório eu consigo ter uma resposta imunológica adequada. Então, o primeiro processo é a inflamação, perfeito. E o segundo processo é através do que chama de killing, né, da morte dos micro-organismos, né? Então, eu crio um ambiente inflamatório, recrutando soldados para aquela região, né, que são os leucócitos, e esses leucócitos vão matar, né, se livrar daquele patógeno. Então, é através da inflamação e do killing, né, de patógenos. Tá bom? Perfeito aí, gente. Tranquilo. Já continua ainda na imunidade inata, a gente vai ter dois tipos de imunidade inata, gente. A imunidade humoral e a imunidade mediada por células ou imunidade celular. Perfeito? Então a gente confunde um pouco, né? Então, imunidade inata, ela tem uma resposta humoral e imunidade mediada por células ou celular. Quando a gente fala de humoral, a gente sempre associa logo a anticorpo, imunoglobulina. Lembra, humor vem de líquido, né? Então, tudo aquilo que você precisa de um meio líquido para responder imunologicamente, a gente pode chamar de resposta humoral, que é o caso aqui, ó,
das proteínas C reativa e do sistema complemento. Então, elas fazem parte do sistema imune inato, da imunidade inata. Só que elas não usam células. Eu não combato célula a célula. Eu utilizo proteínas em um meio aquoso para conseguir essa resposta. Então, eu tenho a imunidade inata humoral. Quem que eu tenho aí? As proteínas de fase aguda, PCR e a cascata do sistema complemento, né? As células ali do sistema complemento. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem elementos do sistema complemento que também consegue, por exemplo, fazer com que eu tenha uma reação alérgica, anafilaxia, por exemplo. Né? Eu consigo combater parasitas formando aqui o complexo de ataque à membrana, o MAC, que faz orifícios na parede dos parasitas para matar, né, esse objetivo do sistema complemento. Né? Então, nessa cascata do sistema complemento, eu tenho várias etapas que eu consigo gerar uma reação alérgica, eu consigo fazer opsonização. Vocês lembram o que é opsonização? Marcação. Eu vou marcar, né, para neutralizar. Então, o sistema complemento ele também faz isso, ele responde dessa forma. Já a imunidade mediada por células é aquele combate célula a célula. É a própria célula que vai fazer lá o combate, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um neutrófilo fazendo a fagocitose de uma bactéria, certo? Então, é ela que está lá diretamente. Então, imunidade inata, humoral e celular. Eu só tinha uma dúvida, rapidinho. Quando a gente fala da imunidade humoral e a imunidade mediada por células, da imunidade inata, ela acontece ao mesmo tempo que a humoral e a celular da adaptativa? Então, lembra a inata, antes da gente chegar na humoral e antes da gente chegar na celular, lembra que a inata, ela está atuando nas primeiras horas. E aí ela pode usar um mecanismo humoral ou mediado por células. Mas tudo isso dentro da característica dela, que é qual? Está atuando dentro das 6 horas. Passando-se os dias, mais tardiamente, a gente tem a resposta imune adaptativa atuando tanto de forma humoral, tanto de forma mediada por células. Só que isso mais para frente, mais tarde. Então, a adaptativa e a inata, elas atuam em tempos diferentes. Tranquilo? Tranquilo, sim. Obrigada. Ok. Já a imunidade adaptativa, pegando o link da pergunta, ela tem uma resposta mais tardiamente, certo? E ela precisa da resposta inata para ela acontecer. Lembra? Quem que apresenta lá para o linfócito T? Quem que avisa? Qual é a célula que avisa? Que pode avisar para desencadear uma resposta adaptativa que tem um patógeno no organismo? As células dendríticas? Perfeito. Então, elas trabalham juntas, né? Elas trabalham em sinergia, vamos dizer melhor, né? Trabalham em sinergia. A resposta imune adaptativa, ela vai ter uma alta especificidade para antígenos microbianos e não microbianos, certo? Então, tanto para patógenos quanto para não patógenos, ela consegue ter uma especificidade adequada. Essa especificidade dela, gente, ela vem de onde? Ela vem da adaptação dos seus receptores de membrana, principalmente lá, né? Principalmente não, dos linfócitos. Então, eles conseguem adaptar esses receptores de membrana para desencadear uma resposta específica. Ela tem uma ampla diversidade, então ela consegue responder a várias macromoléculas, né? Proteicas, lipídicas, né? Carboidratos, RNA, DNA, ela consegue
recombinar, ela consegue se adaptar para responder a vários antígenos. Ela gera memória, principalmente através dos linfócitos B de memória. Então, eles conseguem se diferenciar. O linfócito B, após ativados, eles se diferenciam, eles respondem através da diferenciação em plasmócitos, que vão produzir anticorpos, e uma parte dessa linhagem fica como células B de memória para uma resposta futura. Eles têm mecanismos redundantes, têm mecanismos cinéticos e sofrem expansão clonal, como a gente já comentou. Então, quando eu tenho o antígeno invadindo esse organismo, tá aqui o antígeno X, as células B naive, que são as células B que não estão diferenciadas, elas vão sofrer uma alteração nos seus receptores, se adequando à resposta desse antígeno aqui. E aí eles vão gerar a ativação dessas células B naive. Essas células B naive vão sofrer um processo chamado de expansão clonal e vai aumentar o número de células que são específicas para esse antígeno aqui, esse antígeno X. Então, eu acabei criando um linfócito específico para esse antígeno X. E esse novo linfócito X, que eu vou chamar, linfócito BX, ele vai sofrer uma multiplicação, uma fábrica de clones desse linfócito, que se chama expansão clonal. E eu vou responder esse antígeno, né, depois de 2, 4 semanas, né, na segunda semana eu tenho um pico de resposta. E aí, como que eu respondo? Esses linfócitos B se diferenciam em plasmócitos que produzem imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas vão lá fazer opsonização, né? Podem ativar, por exemplo, mastócitos para gerar, por exemplo, uma resposta alérgica, né? Uma resposta inflamatória. E parte desses linfócitos B que combatem esse antígeno, eles vão, né, se resguardar como células B de memória. Se eu tiver uma nova infecção desse antígeno X, a minha resposta ela já vai ser mais rápida. Eu não vou precisar de 2 semanas, eu preciso apenas de menos de uma, para responder. E aí eu não tenho um caso mais grave, por exemplo, daquela infecção. Então, é dessa forma que eu gero memória, principalmente através dos linfócitos B, né, que guardam essa informação. Mas, se ao mesmo tempo eu tenho uma infecção por um outro antígeno, aqui o Y, as células B naive vão criar um clone diferente que vai sofrer expansão clonal e que vai ter uma primeira resposta a esse antígeno Y. E aí gera memória também. Beleza? Tranquilo, gente? Sim. Perfeito, né? E aí na imunidade adaptativa a gente tem o mesmo esquema. Existem 2 tipos de respostas adaptativas. Uma que é denominada a imunidade humoral e a outra que é mediada por células, que é o que mais cai na prova, tá bom? Então, olha só. Na imunidade humoral da adaptativa, eu tenho linfócito B. Então, quem faz a mediação da imunidade humoral da imunidade adaptativa é o linfócito B. Quem faz a mediação da imunidade mediada por células da imunidade adaptativa são os linfócitos T. Os linfócitos B, gente, eles vão combater principalmente micro-organismos extracelulares. Então, ele vai combater aquele micro-organismo que está fora de células, certo? Através de quê? Através da secreção de anticorpos. Então, ele vai fazer o bloqueio das infecções e eliminação dos micro-organismos extracelulares. Enquanto que os linfócitos T,
eles vão combater esses micro-organismos extracelulares, só que através, né, da infecção de células. Então, por exemplo, eu tenho aqui um micro-organismo extracelular que foi fagocitado por um macrófago. Então, aqui quem age são os linfócitos T, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o linfócito T CD4, ou T helper, ou T auxiliar. É a mesma coisa, esse vermelhinho aqui. Então, o que ele vai fazer? Tem vários mecanismos que ele pode atuar respondendo a esse macrófago infectado. Então, ele vai fazer a ativação desse macrófago ou desse neutrófilo, que também faz fagocitose, para que eles eliminem esse micro-organismo dentro deles. Tá? Já o linfócito TCD8, ele atua contra micro-organismos intracelulares, vírus, por exemplo, que estão se replicando. Só que ele não ativa essa célula para ela matar o micro-organismo. Ele ativa essa célula para que ela morra com o organismo lá dentro, com o micro-organismo lá dentro. Então, olha só, são mecanismos diferentes, mas ambos atuam contra micro-organismos que estão dentro de células infectadas, tá? Da T-helper, ele ativa esse macrófago para ele eliminar, para ele digerir esse micro-organismo. Já o CD8, ou citotóxico, ou citolítico, parece que tem esse nome também, ele fala, ó, infelizmente, você vai de arrasta para cima, porque você está infectado. Aí a célula morre, né? Ela elimina o reservatório dessa infecção. Tranquilo? Tranquilo. Alguém com dúvida? Não? Só uma pergunta. O helper seria o CD4? CD4 e o citotóxico CD8. Tá bom, obrigada. Só essa dúvida. Perfeito. Quem dá o beijo da morte? CD4 ou CD8? CD8? CD8. Qual célula do sistema imune inato tem um mecanismo muito parecido com CD8? Que é o beijo da morte. As natural killers. Perfeito. Perfeito. Beleza, gente. Agora, a gente vai falar das células, né, que compõem o sistema imune. E a gente começa falando dos fagócitos. Esses fagócitos, né, gente, eles vão incluir os neutrófilos e os macrófagos, que são células que a principal função delas é destruir os micro-organismos e remover tecidos danificados. Então, lembrem que a homeostase imunológica, ela não é só contra o micro-organismo. Então, por exemplo, se eu tenho tecido danificado, ele precisa, né, ser retirado ali do meio, e quem faz isso, quem faz essa fagocitose são os fagócitos, tanto neutrófilos quanto os macrófagos, né? Certo? Então vamos lá. Esses fagócitos, gente, eles vão ser produzidos lá na medula óssea, certo? E eles são atraídos para os locais onde é necessário o trabalho deles, né? Então estão circulando na corrente sanguínea e eles são chamados para sítios inflamatórios, certo? Então tem uma inflamação, ele sai da corrente sanguínea e vai para o tecido. Como é o nome desse processo? Como é o nome dessa migração? Diapedese? Isso, muito bem. Perfeito. Então, olha só os neutrófilos, né? Esses neutrófilos, eles vão constituir a maior parte dos leucócitos, né? Então, ele é o que está mais abundante dentre os leucócitos. E eles são os principais
os principais componentes que vão atuar nas inflamações agudas, e geralmente são os primeiros a chegar. Então, eles fazem aquele processo de diapedese e vão para o local da infecção. Então, o que ele faz ali? Ele vai fazer a fagocitose, principalmente, além de criar um ambiente inflamatório, ou seja, libera citocinas, secreta citocinas, que vai fazer com que eu tenha o recrutamento de novas células leucocitárias, tá? Esse neutrófilo, né, vocês estão vendo aqui que ele tem um núcleo todo lobulado, né? Ele tem um outro nome, né, que ele se chama leucócito polimorfonuclear, certo? Ou PMN, anotem aí. Ou PMN. Dentro desse citoplasma, ele tem grânulos. Esses grânulos, eles são grânulos específicos e que eles contêm enzimas que vão degradar, por exemplo, outras células, né? Principalmente células de micro-organismos. Tá? Então, dentro desse contexto em que ele vai combater uma infecção, ele pode sofrer esse processo de degranulação, né? Então, ele libera esses grânulos, e esses grânulos eles vão danificar a estrutura do patógeno. Além disso, ele tem outros mecanismos, né? Então, ele pode fazer a própria fagocitose, que eu falei, ó, a fagocitose. Ele libera citocinas para recrutar novos leucócitos, e ele tem um mecanismo legal, né, que são os NETs, né? Ou seja, projeções de DNA que capturam o patógeno. Então, cada professora pergunta, os NETs, caiu NETs na prova, NETs, né, rede, não tem, ele lança uma rede, Homem-Aranha lança uma rede para capturar esses patógenos. Opa, lembra de neutrófilos. Ok? Esses neutrófilos, eles vão permanecer no local da infecção de 1 a 2 dias. Então, eles são os primeiros a chegar, junto com outros fagócitos, junto com os macrófagos, mas ele permanece de 1 a 2 dias. Certo? Qual é o sinal da presença de neutrófilos em uma lesão? A apresentação de pus? E isso, né, uma lesão purulenta. Então, eu tenho pus, ali eu tenho, né, neutrófilos mortos, né, que morreram em combate. Perfeito. E aí a gente tem os fagócitos mononucleares. Os fagócitos mononucleares, gente, eles envolvem os monócitos / macrófagos. É a mesma coisa? Sim ou não? Não. É mais ou menos. Acho que não, né? O monócito, ele vai estar onde? No sangue. No sangue. No sangue. E os macrófagos é quando ele vai para o tecido. Mas eles têm a mesma origem, né? Então, eles são produzidos lá na medula óssea, se diferencia uma célula tronco hematopoética, né? Aí tem a célula precursora de monócito / macrófago ou célula dendrítica, e esse monócito na corrente sanguínea, quando ele migra para o tecido, ele vira um macrófago. Alguém está pedindo para entrar, peraí. Ok. Aí, gente, o que acontece? Lá, durante o nosso desenvolvimento fetal, a gente tem outros órgãos produzindo células sanguíneas, né? Por exemplo, o saco vitelínico e o fígado. E quando lá durante o nosso desenvolvimento embrionário, fetal, desculpa, essas células elas podem migrar para tecidos e se tornar residentes nesses tecidos, nesses órgãos, na verdade. Que é o caso das células microgliais no cérebro, as células de Kupffer lá no fígado, os macrófagos que estão presentes lá nos alvéolos, vocês viram em bases 2, eu acho.
e no baço os macrófagos sinusoidais, que são células que são macrófagos, mas que são residentes ali naquele tecido. Então, a gente tem essas células que recebem um outro nome, mas que elas são residentes nesses órgãos, mas que elas são macrófagos. Elas são macrófagos bem diferenciados, estão ali naquele órgão fazendo a mesma função do macrófago que era um monócito, que vai para o tecido conjuntivo qualquer e combate uma infecção, tá? Esses macrófagos, gente, eles vão ter uma subpopulação, tá? Isso é importante para a prova. Quem é da Isabela, principalmente, gosta de cobrar bastante, já vi nas provas dela, que é os macrófagos que são chamados de M1 ou macrófago classicamente ativado, e os macrófagos M2, que são os alternativamente ativados. Então, o que acontece? Dependendo das citocinas que estão sendo expostos, eu vou ter um tipo de ativação. O M1, ou os classicamente ativados, eles vão responder principalmente ao que a gente conhece de função do macrófago, que é ações microbicidas, fazer a fagocitose e a morte de bactérias e fungos, né? E gerar um ambiente inflamatório, né? Fazer o recrutamento de novas, né? Secretar citocinas para chamar mais leucócitos, né? Para essa região. Ou para outras células, por exemplo, expressarem correceptores para ativação de outras células. Esse é o papel do macrófago que a gente conhece: fagocitar, matar e recrutar. Só que o M2, que é alternativamente ativado, ele vai ter um outro papel, né? Então a maioria são M1s, mas o M2 ele tem um papel até anti-inflamatório, e ele tem um papel de reparo tecidual e fibrose. Então, por exemplo, quando eu preciso reconstituir reparo de tecidos, por exemplo, vasos sanguíneos, eu vou ativar M1 ou M2? Se eu preciso reconstituir vasos sanguíneos. M2. M2. Se eu preciso apresentar antígenos, M1 ou M2? M1. M1, perfeito. Se eu preciso recrutar neutrófilos, M1 ou M2? M1. M1, muito bem. Se eu preciso, deixa eu ver, fazer a digestão de células necrosadas, M1 ou M2? M1. M2, né? M1. Ele vai fagocitar essas células. Quando ele fala de reparo tecidual, é de construção de tecido, né? Aqui, ó, ele responde a fatores de crescimento. Quando é limpeza, é M1. Ah, tá, beleza. Beleza, gente? Beleza. Então, grave aí, ó. M1 é aquela função clássica que a gente conhece. M2, reparo tecidual, né? E efeitos anti-inflamatórios. Vocês Lembrando. vão mandar esse slide no grupo? Desculpa incomodar, rapidinho. Vocês vão mandar o slide no grupo depois? Esse aqui, eu já mandei. Ah, já mandou? Perdão, desculpa. Se quiser abrir aí para fazer as anotações, tem Sim. já. Eu que não fiz, desculpa. Obrigada. Ok. Que mais, gente? Só mais uma coisa. Os monócitos, eles também têm essa classificação. Não M1 e M2, mas classicamente ativados e alternativamente ativados. Vocês vão ver lá no ABAS. Tá? E eles compartilham mais ou menos o mesmo padrão. E aí, mas o que é cobrado na prova é sobre os macrófagos. É quase a mesma coisa.
Cadê? Já. Aí, gente, esses fagócitos mononucleares, que eu estou falando de macrófagos e monócitos, eles vão ter um mecanismo de killing, né, de morte das células. Primeiro é a fagocitose, eles vão fagocitar, e um processo chamado explosão respiratória. Quem foi aluno do Paulo lembra. O que é essa explosão respiratória? Então, durante a fagocitose, né, vai ter um vacúolo, né, uma vesícula onde vai estar esse antígeno, eles vão fazer que dentro daquele ambiente, aquele microambiente, eu faça a exposição desse patógeno, que muitas vezes tem no oxigênio um agente nocivo para ele vai expor ele a várias espécies reativas de oxigênio. Né? Então, o próprio oxigênio, o peróxido de oxigênio, o superóxido de oxigênio, com o intuito de matar aquele patógeno. Então, se falar de explosão respiratória, quem usa óxido nítrico ou espécies reativas de oxigênio para matar micro-organismos, a gente está falando dos fagócitos mononucleares, principalmente o macrófago. Tá bom? Além disso, ele também tem grânulos que contêm enzimas proteolíticas que danificam a estrutura do patógeno. Beleza? Então lembrem disso. Qual o mecanismo dos neutrófilos mesmo? Que é específico dele, que eu pedi para vocês lembrarem? O NETs? NETs, perfeito. Aqui a gente tem a explosão respiratória. Essa explosão respiratória, por exemplo, é o macrófago M1 ou M2 que faz? M1. Isso, perfeito. Esse é o raciocínio. Aí eu pergunto para vocês, ó. Quem permanece por mais tempo em uma lesão? Macrófagos ou neutrófilos? Se eles fazem quase a mesma coisa, são os primeiros a chegar. Acho que os macrófagos, né? Os neutrófilos, eles são suicidas. Os macrófagos? É porque você falou que os neutrófilos Isso mesmo. ficam um dia. Isso. Eles respondem tão rápido, né? Tanto um quanto o outro, eles respondem rapidamente. Só que os macrófagos, eles conseguem se diferenciar ainda. Eles não estão no seu último estágio de diferenciação. Já os neutrófilos, não. Eles estão ali no seu bem maduro mesmo, ali, naquele sítio inflamatório. Já o macrófago, ele consegue ainda se diferenciar. Eles conseguem ainda, por exemplo, sofrer divisão celular enquanto ele está lá no sítio inflamatório. Então, quando a gente tem uma inflamação mais crônica, se você olhar lá na patologia, você vai encontrar o quê? Macrófagos. Certo? Você vai encontrar macrófagos ainda ali atuando, porque eles permanecem por muito mais tempo do que os neutrófilos em uma inflamação. Tranquilo? Perfeito, gente. Agora, a gente fala dos mastócitos. Então, os mastócitos, eles vão ser células do sistema imune, que elas vão estar principalmente lá na pele, mucosas. E a principal característica deles é que eles contêm, eles fazem degranulação, né? Eles liberam mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios, eles vão atuar nas alergias e no combate a parasitas. Certo? Uma característica muito importante desse mastócito é que ele tem receptores para IgG. O que é IgG? IgE, desculpa. O que é IgE? É imunoglobulina, não é? É um tipo de imunoglobulina. Então, quando esse receptor para IgG, tá aqui o IgG, ele se liga a um antígeno e ativa esse receptor, eu desencadeio aqui uma cascata de reações, né, que vai fazer com que eu faça a degranulação. Eu vou liberar agentes inflamatórios. Então, a histamina, principal agente inflamatório nas alergias,
ela vem aí dos mastócitos, certo? Além disso, ele regula a reação alérgica. Por exemplo, ele recruta fatores quimiotáticos de macrófagos, que é outra função dos macrófagos, ele recruta macrófagos para com que eles venham aqui, ó, e retirem esse imunocomplexo aqui, que é o antígeno e o anticorpo. Se eu tiro, eu inativo esse mastócito e eu paro de fazer a reação inflamatória. Então, o mastócito, ele é importante porque a sua ativação faz esse combate. Combate não, né? Ele gerencia a alergia e combate ali os parasitas. No caso dos parasitas, ele tem fator quimiotático para eosinófilos, que é ele que é o principal combatente dos parasitas. Então, ele recruta eosinófilos. Gente, ficou mudo só pra mim. Ficou pra mim também. Pra mim também. André, amigo, teu áudio não tá saindo. Tu desligou teu microfone. Oi. Estão me ouvindo agora? Sim, voltou agora. Perfeito. Vocês ouviram até qual parte? Nada desse slide. Basófilo, quando você passou para basófilo já ficou mudo. Beleza. Já os basófilos, gente, eles são granulócitos sanguíneos, né, que apresentam semelhanças, né, com os mastócitos. Eles também fazem aquele gerenciamento da reação alérgica. Só que eles estão em pequena quantidade. Né? Só um detalhe. Os mastócitos, eles estão principalmente em pele e mucosas. Eles não vão estar na corrente sanguínea. Então, estão em pouca quantidade lá. E os basófilos, eles até estão na corrente sanguínea. Só que eles compõem apenas 1% dos leucócitos. Inclusive, eu não sei se alguém achou na aula prática algum basófilo. Não sei se vocês acharam. Mas é algo muito raro. Então, quem acha, né, é bem difícil de se ver. E eles vão ter o quê? Eles vão ter aquele mesmo padrão. Vão ter receptores para IgE, né, que é a principal imunoglobulina ali nas reações alérgicas. E eles vão expressar IgE também na sua superfície e são ativados por IgE. Essa é uma característica dele. E a importância dele da defesa do hospedeiro, ela não está bem esclarecida, é incerta, né, nas reações alérgicas. Não é tão importante para a prova, mas o que é importante saber que eu não tenho muito basófilo na corrente sanguínea. Ok? Perfeito. Legal. Já os eosinófilos, gente, eles vão ser células, né, granulócitos, que vão expressar grânulos que tem
materiais, né, enzimas proteolíticas que vão combater parasitas. Sendo que os eosinófilos, eles também fazem parte ali da resposta alérgica, e a degranulação desse eosinófilo, ele também pode causar dano ao tecido do hospedeiro, que é que a gente vê na alergia. Então, os eosinófilos, eles vão ser a principal célula que vai aparecer, por exemplo, quando a pessoa está com uma parasitose. Então, ele é um marcador importante lá para você fazer o diagnóstico de parasitose. Além disso, ele é um marcador importante ali na alergia aguda, porque ele é recrutado pelo mastócito. Esses eosinófilos, alguns vão ter uma localização estratégica, né? Então, por exemplo, eu vou ter eosinófilos na mucosa do trato respiratório, do trato gastrointestinal e no trato geniturinário. Porque ali nessa região, onde você tem contato com esses agentes, né, com esses parasitas, fica mais fácil o recrutamento, né, a partir do sangue para essas regiões. Tá? Então, lembrar, eosinófilos tem uma concentração, uma distribuição estratégica nos tratos respiratório, geniturinário e gastrointestinal. Ok? Eosinófilos. Tá acabando, gente. Beleza. Então, aqui a gente viu eosinófilos. Aí a gente entra num caso especial, que são as células dendríticas, a famosa fofoqueira do sistema imune. Então, o que ela faz? Ela vai estar presente tanto nos tecidos, né, e vão estar circulantes também ali no sistema circulatório. Então, o que elas vão fazer? Elas vão iniciar reações de defesa lá na imunidade inata, vão capturar proteínas de bactérias, né, fragmentos de vírus e apresentar as células T. E essas células T vão fazer o quê? Iniciar a resposta imune adaptativa. Então, é só a célula dendrítica que faz isso? Não. Né? Mas ela é especializada em fazer isso. Tudo bem? Por exemplo, a célula dendrítica é chamada de célula apresentadora de antígeno. Quais outras células podem fazer isso? 2 exemplos. Linfócito T e macrófago. Linfócito T? Não. Linfócito B. B de bola. O B? Não. Ele captura e apresenta. Captura. Pois é, células que podem apresentar um antígeno, não foi essa a pergunta? Que podem... Não, ele vai capturar e apresentar. Capturar e apresentar. Apresentadora de antígeno. Os macrófagos, os neutrófilos vão fazer isso, gente. Beleza? Aí vão apresentar para quem? Para o linfócito T. O linfócito T consegue ativar os linfócitos B para produzir uma resposta adaptativa através das imunoglobulinas. É nessa sequência, nessa imagem aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. Uma dúvida. Os linfócitos Pode falar. Eles também não têm essa função de capturar e apresentar? Eles fazem fagocitose? Se eu salvo engano, não, mas eu acho que eles podem apresentar para o linfócito T, salvo engano. Não. O que a gente vai ver daqui a pouco em linfócitos, que os linfócitos B eles conseguem reconhecer alguns antígenos. Mas eles não apresentam. São a eles apresentados os antígenos, porque é eles que vão produzir a resposta. Ok? Tá, ok, obrigado. É apresentado a ele, mas qualquer coisa pode mandar pra gente, cara. Mas
Eu acredito que você captura, porque existe algo que eu vou falar aqui que se chama um MHC. Deixa eu complementar aqui, eu vou terminar essa parte para ficar mais claro. É que eu acho que você tinha comentado sobre um tipo especial de linfócito B+. Isso, mas a gente vai falar dele. Não é que ele captura e apresenta, ele consegue responder sem que a ele seja apresentado, ele consegue reconhecer antígenos. A gente vai falar dele daqui a pouco. Ok, então olha só, essas células dendríticas, elas têm umas projeções, né, citoplasmáticas, e elas vão estar presentes ali, ó, os órgãos linfóides, né, e a gente tem também células dendríticas especializadas que estão lá no epitélio, chamadas células de Langerhans, que tem o mesmo papel, né, fazer a apresentação de antígenos, fagocitar e apresentar. Aí olha só que interessante. Todas as células, elas apresentam o que a gente chama de MHC ou HLA, ou seja, vou ter uma aula sobre isso, que é uma proteína que processa antígenos, fragmentos de antígeno, e ela expressa na superfície esse antígeno, apresentando esse antígeno para um linfócito T. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. APC, célula apresentadora de antígeno. Então, o que acontece? A célula dendrítica vai fagocitar aquela bactéria, ela vai fragmentar essa bactéria e o MHC aqui, ó, vai expressar essa bolinha aqui, ó, é um fragmento daquela bactéria e vai apresentar para uma célula, que é uma célula TCD8 ou uma TCD4. Então, olha só, todas as células têm o MHC tipo 1, inclusive o linfócito. Então, todas as células têm MHC tipo 1. Certo? Elas podem apresentar. Só que as células apresentadoras de antígeno, principalmente as células dendríticas, elas têm o MHC tipo 2. E o que isso muda? O MHC tipo 2, eles conseguem fagocitar micro-organismos, processá-los e apresentar na superfície para gerar uma resposta mais adequada, uma resposta mais específica, certo? Então, por isso que eles apresentam esse epítopo, né, esse antígeno para células T-helper, que é o CD4. Porque é a T-helper que vai ativar o linfócito B para gerar uma resposta imune com anticorpos. Tá? Então, APC com MHC tipo 2 sempre apresenta para a célula CD4. Células APC com MHC do tipo 1, elas podem ter o 1 e o 2, tá, gente? Quando ela expressa o tipo 1, ela está apresentando para a célula tipo CD8. E o que vai acontecer aqui, ó, nesse primeiro caso? O que vai acontecer com a célula? O APC apresentou para o CD8. O que o CD8 faz? Ele é citotóxico. Então essa APC vai morrer com o micro-organismo lá dentro dela. Aqui não. Aqui eu vou gerar uma resposta específica através lá das imunoglobulinas, porque esse CD4 ele pode ativar os linfócitos B. Um macete que um amigo meu me passou para você memorizar: o resultado da multiplicação sempre tem que dar 8. Então, MHC tipo 1 vezes o 8, né? Célula TCD8. Então, 1 vezes 8 dá 8. E o MHC tipo 2 sempre que é o com 4. 2 vezes 4 dá 8. Não sei se funciona para vocês. Para mim funcionou. Isso é útil. Então, MHC tipo 1 apresenta para a célula TCD8. MHC tipo 2 apresenta para a célula TCD4. Até conversar isso porque a gente beleza? Domingo, né? Então, quem que tem esse MHC tipo 2? Somente as células apresentadoras de antígeno. Aí eu tô tentando remarcar com ele, só que eu mando mensagem e e ele não estudar mais responde, não tá respondendo.
Então, essas células dendríticas, gente, elas têm a mesma origem, né, lá na medula óssea, só que elas vão ter linhagens diferentes. Então, vou ter 3 tipos de célula dendrítica. O primeiro tipo é a célula dendrítica clássica. Elas são a de maior número e ela que tem esse papel que a gente comentou agora há pouco. Ela está espalhada pelo organismo, capturando antígenos e apresentando para células T. Ok? Já o outro tipo, que é o segundo, que é a plasmocitoide, elas vão atuar principalmente em uma resposta antiviral. Ou seja, elas vão produzir uma citocina chamada interferon tipo 1. Anote aí. Interferon tipo 1, produzido por célula dendrítica plasmocitoide, para ter uma resposta antiviral. Ok? Aí essa resposta antiviral também vai fazer com que ela capture vírus e apresente ao linfócito T. Beleza? Essas são as duas principais. A terceira, ela vai ter uma morfologia parecida com as outras duas, certo? E ela tem uma função inflamatória. Também ela vai estar participando. Ela tem menor número, ela tem diferença em receptores na sua membrana, mas ela tem um papel parecido com o papel da DC clássica. Tá? Mas as principais que vocês têm que saber é a clássica e a plasmocitoide. A clássica faz aquele papel clássico, né? Capturar e apresentar, principalmente patógenos do tipo bactéria. Já a plasmocitoide, ela atua mais como resposta antiviral. Qual é o nome da enzima mesmo? Oi? Qual é o nome da enzima que você falou mesmo? Citocina interferon tipo 1. Interferon tipo 1. Da plasmocitoide, né? Isso, obrigada. Interferon tipo 1. Citocina antiviral, tá? Interferon tipo 1. E aí a gente fala dos linfócitos, é a última célula. Então os linfócitos, gente, são as células mais importantes, né? Lá na resposta imune adaptativa. E elas expressam receptores antigênicos clonalmente distribuídos, sendo que cada um deles vai ser específico para determinado antígeno. Ou seja, a essa especificidade, ela é adaptada através desses receptores que estão presentes na membrana desses linfócitos. E uma característica importante deles dois, gente, é que linfócitos B atacam invasores extracelulares e os linfócitos T atacam células infectadas. Lembra que a gente falou mais cedo? Ok? Então, olha só. Entre os linfócitos B, a gente tem subpopulações, né? Subpopulações. A primeira subpopulação importante que a gente precisa ver são as células B foliculares, essas aqui, ó, células B foliculares. Qual é a função dela? Produzir anticorpo. Bom, agora, como que ela produz esse anticorpo? Então, olha aqui que a gente tem. Que célula é essa vermelha aqui? Ela está apresentando para o B. Que célula é essa? Linfócito T. Qual tipo? Auxiliar. Auxiliar de qual tipo? CD4? É o CD4, perfeito. O auxiliar é o CD4, tá certo. E aí, ele ativa esse linfócito B. Aí, e apresenta o quê, né? Ele apresenta proteínas, antígenos do tipo proteína. E, gente, a proteína, ela fornece informações para respostas mais eficazes, né? Respostas mais potentes. E aí, por exemplo, eu tenho aqui no linfonodo,
eu tenho a expansão clonal desse linfócito B, diferenciação dele em plasmócito. Só que ele vai produzir o quê? Ele vai produzir anticorpos do tipo IgG, IgA e IgE, que são anticorpos de longa vida, de longa duração. Certo? E eles vão ter uma alta afinidade, ou seja, vão gerar respostas imunes potentes. Esse tipo de linfócito B, que é chamado de folicular, a gente diz que ele é T-dependente. Por quê? Porque ele depende da célula T processar a informação de epítopos, né, de antígenos proteicos, para que ele gere essa resposta potente. Então, ele precisa que seja apresentado a ele a informação para ele produzir um anticorpo de alta afinidade, de longa vida. Quem são? IgA, IgG e IgE. Ok? Esse é o folicular. Então, onde eu vou encontrar esse folicular? Nas células, nos organismos linfóides, né? Por exemplo, no baço, no linfonodo, eu vou encontrar esse tipo de linfócito. Tá? Já as células B da zona marginal, eles têm a mesma função. O que eles vão fazer? Produzir anticorpo. Só que ele tem uma diferença, ó. Ele consegue reconhecer antígenos que não são proteínas, que são polissacarídeos, lipídios e outras moléculas. Certo? Só que aí ele não gera uma resposta imune potente. Ele vai gerar anticorpos de curta vida, né, de vida curta, que é o IgM principalmente. Então, ele não precisa do linfócito T para gerar a resposta, mas ele consegue reconhecer diretamente, tá? Ele consegue reconhecer esse antígeno, ou seja, ele é T independente. Vocês entenderam? Sim. Ok. Já as células... Cadê? As B1, que é o último caso aqui, ó, elas também vão ser T independente, vão gerar contra os mesmos antígenos, polissacarídeos, lipídios, DNA, RNA, uma resposta limitada, né? Vão produzir IgM também. Só que tem uma diferença, elas vão estar localizadas aonde? Na mucosa, na cavidade peritoneal, na pleura, certo? Então, elas vão ter essas diferenças. Então, a B1 e o linfócito B de zona marginal são T independentes, resposta limitada. Já a folicular é T dependente, uma resposta mais eficaz. Tranquilo? Perfeito. Já os linfócitos T, gente, eles vão ter também subpopulações. Linfócito T auxiliar, o T helper, é o tipo CD4. Então, a eles são apresentados os antígenos pelas células apresentadoras de antígenos, e ele vai liberar citocinas. Essas citocinas podem ativar macrófagos, para que esses macrófagos matem aquilo que está dentro deles, né? Eles podem recrutar, por exemplo, neutrófilos, né? Criar um ambiente inflamatório. Eles podem ativar outras células T e ativar células B para produzir anticorpos, que é esse caso que a gente viu aqui, no caso do folicular, tá bom? Então o linfócito T helper, ele vai fazer, né, orquestrar essa resposta imune. Já a célula T CD8 ou citotóxica, essa sigla CTL também cai muito nas provas, como vocês virem, isso aqui é linfócito T CD8. Eles vão dar o beijo da morte, né, e vão matar células infectadas. Tá vendo essa APC aqui em marrom? Qual é o tipo de MHC que ela está expressando?
Tipo 1 e tipo 2. Seria tipo 1, porque é o citotóxico, Tipo então 1, é o 8. Isso, perfeito. Além disso, a gente tem os linfócitos T reguladores, né? Os linfócitos T reguladores são células T que vão suprimir linfócitos que responderam de forma inadequada lá aquele processo de seleção de linfócitos. Então, por exemplo, se eu tenho um linfócito que está respondendo aos meus autoantígenos, eles precisam ser suprimidos. Eu vou regular a ação deles, vou inativá-los, eu vou suprimir a sua atividade. Perfeito? Gente, era isso. Pode falar. Eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Se o auxiliar é o CD4 e o citotóxico era CD8, o regulador seria qual? Ou não tem uma classificação para ele? Ele não está dentro deles, ele é mais um tipo. Ah, tá bom. Ele é mais um tipo, isso. E a gente tem aqui, que eu não falei, as células NK, que elas vão ser derivadas dos linfócitos T. Letícia. Teve uma prova antiga que eu estava fazendo que a professora perguntou 3 funções do linfócito T regulador. Daí eu só consegui pensar na supressão, né? Só que eu não sabia os outros 2. E ela deu errado também na prova. Eu já vi essa questão. Tem uma aula, eu não vou saber responder agora, mas tem uma aula sobre... Vocês vão procurar aula de doenças autoimunes ou algo assim, que lá tem essas funções. É supressão, uma é supressão. Eu mando para vocês daqui a pouco. Eu sei onde está, mas são 3 funções. Eu acho que é a energia, supressão e tem mais uma. São coisas que parecem a mesma coisa, mas são 3 formas que ele vai suprimir sim, a célula. Uma, eu acho que ele induz a célula à apoptose, a outra ele deixa ela não responsiva, e a outra, eu não lembro, mas é mais ou menos isso a resposta. É da P1 essa prova, Letícia? Não, né? Não sei te dizer. Era o que estava lá no pré. Eu acho que é sobre doenças autoimunes. Tem essa aula lá. Então tá bom, obrigada. Mas é mais ou menos isso mesmo, não é só supressão, não. Vamos lá, gente, rapidinho, pra gente terminar. Verdadeiro ou falso? Imunidade, eu quero que vocês respondam, podem responder no chat, uma pessoa responde para mim. Imunidade é uma reação exclusiva contra micro-organismos que são reconhecidos como elementos estranhos, independentemente das suas consequências patológicas ou fisiológicas para o organismo. Esse conceito de imunidade é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que é falso? Não é exclusivo contra micro-organismos. Perfeito. Avante. Verdadeiro ou falso? Existem 2 tipos de resposta adaptativa. A humoral, mediada por linfócitos T, CD4 e CD8, e a resposta imune celular, mediada pelos linfócitos B. É falso. Por que é falso? Tá ao contrário. A humoral é pelos linfócitos B e a celular é pelos linfócitos T. Perfeito. Verdadeiro ou falso? Linfócitos T, linfócitos B e células linfóides inatas fazem parte do sistema imune adaptativo. Verdadeiro. Verdadeiro? É falso, gente. ILC, apesar dela ser linfóide, ela faz parte do sistema inato. Ok? Ah, tá, beleza. Beleza. Ela não é um linfócito, tá? Mas ela tem a mesma origem, ela é parecida. Verdadeiro ou falso? A resposta imune adaptativa produz clones e anticorpos específicos contra patógenos. Verdadeiro.
Verdadeiro, né? Ela produz anticorpos e clones que produzem aqueles anticorpos específicos. Qual é o processo que ela faz os clones? Expansão clonal. Expansão clonal, perfeito. Verdadeiro ou falso? Redundância consiste na ação combinada de 2 ou mais fatores que contribuem para o resultado final de um processo ou atuação. Falso. Verdadeiro? O que está errado aí? Porque isso aí é o conceito de sinergismo, né? Isso, sinergismo, sinergia, perfeito. Opsonização ocorre quando micro-organismos invasores são recobertos por anticorpos para facilitar sua fagocitose. É verdadeiro. É verdadeiro, conceito de opsonização. Tá, beleza, opsonização. Qual é o tipo de célula que faz fagocitose de células opsonizadas? A principal. Não é o neutrófilo dos macrófagos? Neutrófilos principalmente. Ah, tá. Tá bom. Neutrófilos principalmente. Macrófago também, mas neutrófilo principalmente. Células TCD8 destroem células que abrigam micróbios intracelulares. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Correto. A TCD4 destrói e forma para a célula que fagocitou matar o que está dentro dela. Ela não mata a célula. O TCD8 mata a célula, consequentemente mata o micro-organismo. Células T produzem anticorpos quando estimuladas por antígenos. Falso. Por quê? É células B, né? Ok. Mas a célula B, ela consegue produzir anticorpos sem as células T ajudando? Sim, as periféricas e a B1. Ela consegue, né? Perfeito. Então elas são chamadas de T Independente. Perfeito. Células TCD4 são citolíticas ou citotóxicas? Falso. Falso. Quem é citolítica ou citotóxica? A CD8. CD8. Mastócitos e basófilos estão envolvidos em processos alérgicos. Estão em grande número no sangue periférico e potencializam o processo inflamatório. É falso. Por que está falso? Porque não é em grande número no sangue periférico. Perfeito. É raro, inclusive, né? Perfeito. Macrófagos e D6, células dendríticas, são células localizadas abaixo do epitélio, onde capturam antígenos e transportam para tecidos linfóides. É falso, né? Porque as D6 estão no epitélio também. E os macrófagos também são localizados na mucosa. Eles estão na mucosa, assim, na superfície mesmo? É verdadeiro? Ah, tá. Entendi. Lembra, quando a gente fala mucosa, não é que eles estão assim, vamos dizer, na superfície. Assim, Eles estão abaixo da mucosa. É porque a gente tinha falado que as células dendríticas estavam no epitélio, aí eu tinha entendido isso. Não, elas estão... Quando a gente fala no epitélio, lembra que tem a epiderme e a derme. E a derme ali você tem tecido conjuntivo. É lá que elas estão. Tá bom? Ok. E aí a referência, gente, algumas coisas estão tiradas diretamente das aulas da professora Laura e da professora Isabela. Muitas informações, a maioria dessa edição em PDF aqui, que vocês devem ter. E essa foi a minha parte. Beleza, gente? Tranquilo? Gostaram? Obrigada. Reclamações? Dúvidas?
Agora a Laísa vai dar continuidade ao assunto. Aproveitei para tomar água, enquanto ela coloca a apresentação. Tchau, gente. Boa noite. Feliz Dia das Mães. Deram presente para as mães de vocês aí. Amanhã tem prova da Laura. Vocês vão deu para ver que vocês estão bem, tá? Tchau, tchau. Oi, gente. Enquanto vocês vão dar esse intervalozinho, eu vou tentar projetar aqui a apresentação, tá ok? E Letícia, eu vou passando para vocês. Laísa, eu conseguiu gravar? Não, né? O meu deu ruim aqui. Eu não sei se alguém conseguiu gravar. Amigo, eu não consegui, não. Não sei nem por onde vai, na verdade. A minha, eu botei pra gravar, mas não conseguiu. Conseguiu? Quem? É o Igor? Isso. É o Igor. Igor, Eu também gravei. disponibiliza pra gente, por favor. Tá, Depois. Um pouco mais tarde, porque eu posto no YouTube de monitoriza. Nossa, que legal. Eu também posto no YouTube. Tudo bem, manda pra mim depois o link. Pra disponibilizar pro pessoal. Beleza. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tá, depois eu mando então o exemplo que eu queria colocar, porque eu não, né? Tá. Então, a ata da reunião é um negócio bem simples, não é nada muito descritivo, não. Tem um modelo já padrão das reuniões da IF, vou mandar lá no grupo também.